Olá, pessoal. Então, nós vamos agora explicar um pouquinho da questão de Register Rename, mas em particular, nesse momento, o que a gente vai falar para vocês é sobre dependência de dados e dependência de nomes, que é justamente a parte importante sobre como eu vou decidir qual registrador vai ser apontado para qual componente do meu banco de registradores, para qual elemento do banco de registradores. Então, a gente vai começar com uma sequência razoavelmente simples de código. Então, nós vamos pegar aqui e vamos fazer A igual a B mais C mais D mais E. E se a gente pegar essa sequência aqui, a gente pode pensar em múltiplas formas de escrever esse código em assembly. Então, a gente vai virar e vai tentar fazer algumas delas aqui para poder mostrar as implicações. A primeira é que eu vou pensar que eu tenho esses registradores todos, esses valores, essas variáveis todas já em registradores. Então, se eu tenho essas variáveis em registradores, a gente pode pensar que o A está no registrador x1, o B está no x2, o C está no x3, o D está no x4 e o E está no x5. Tudo bem? Então, uma das alternativas aqui é começar escrevendo x1 é igual a x2 mais x3. Aí, na sequência, a gente vai fazer x2 igual... Opa, x1 igual a x1 mais x4 e x1 igual a x1 mais x5. Isso aqui vira a instrução add x1, x2, x3. Essa daqui vira add x1, x1, x4. E essa daqui vira add x1, x1, x5. O que acontece nesse caso? Aqui nós temos várias questões de dependência de dados e eu vou chamar atenção para algumas delas que são bem relevantes para a gente. Então vamos pegar aqui e vamos anotar aqui em vermelho. Nós temos o seguinte cenário. Eu tenho x1 aqui nessa instrução, que enquanto ele não for calculado, eu não posso executar essa instrução, a próxima instrução, porque eu preciso calcular o x1 da primeira para fazer o x1 da segunda. E essa mesma situação aparece aqui também. Então, nesse caso aqui, nós somos obrigados a executar a primeira instrução, depois a segunda, depois a terceira. Nós não temos uma alternativa para executar essas instruções em paralelo. Eu acho que aqui tem uma característica bem importante. Não dá para rodar em paralelo desse jeito. Tá? Então, a gente vai precisar pensar de outra forma. Mas nós também temos uma outra restrição que eu vou tentar escrever aqui em verde, que é a seguinte. Nós temos essa dependência, quer dizer, nós temos o x1 aqui e algum tempo depois nós temos outro x1. Em algum tempo depois nós temos outro x1. E o que acontece aqui, na realidade, é que eu tenho esse mesmo x1 sendo escrito sucessivamente, e aí a gente não tem muita facilidade agora para poder rodar a primeira instrução depois da segunda, porque senão eu vou ver o valor do x1. Certo? Então, enquanto a primeira dependência era chamada de dependência de dados, a segunda dependência aqui é chamada de dependência de nomes. Tá? Mas a gente pode parar e pensar num código um pouquinho diferente agora. Então, agora vamos tentar fazer um código um pouco diferente. E esse código nosso um pouco diferente, ele vai virar e vai ser assim, ó. Nós temos o x1 é a nossa resposta, a gente vai pegar e vai fazer x6 é igual a x2 mais x3. x7 é igual a x4 mais x5. E x1 é igual a x6 mais x7. O que acontece agora? Agora, nós temos o seguinte, nós temos ainda assim as dependências vermelhas, né? As dependências de dados de verdade.
Nós temos essas duas dependências de dados. O que significa isso? Significa que a terceira linha não pode rodar antes que as duas primeiras sejam executadas. Mas agora, nesse momento, a primeira e a segunda linha podem ser executadas em paralelo. E aqui é um ponto bem relevante. Eu consigo executar a primeira linha e a segunda linha em paralelo. E a terceira eu não vou conseguir executar nesse momento, tá? Porque elas têm essas dependências de dados, tá bom? Então, esse é um ponto bem crítico para a gente. A gente vai trabalhar com esse ponto aqui para gerenciar e tentar melhorar um pouquinho o nosso processo. Bom, agora vamos pensar da seguinte forma, então. Eu vou reescrever o código e vamos fazer, recapitular cada um dos modos e cada uma das formas que nós temos de dependência, tá? Então, a primeira dependência que nós temos é de dados. O que significa isso? Significa que eu não consigo rodar a segunda instrução enquanto eu não conseguir rodar a primeira. Tá? Então eu tenho uma dependência de dados. Então vamos tentar escrever aqui e eu já vou escrever já nas cores. Então nós podemos ter um cenário que eu tenho um R1 igual a um, opa, desculpa, um x1 igual x2 mais x3. E aí na linha de baixo a gente vai ter x4 igual ao nosso x1 mais x5. Essa aqui é uma dependência de dados e ela é uma dependência que a gente chama de read after write, quer dizer, é uma leitura após a escrita. O que significa isso? Significa que eu realmente vou poder usar o x1 de baixo, somente depois que eu calcular o valor dele na linha de cima. E não tem muito o que fazer, eu não consigo fazer a segunda instrução antes de terminar a primeira instrução. Tá bom? Nós temos um outro cenário agora, tá? Então vamos subir aqui e vamos pegar um outro cenário agora, que é o que a gente vai chamar nesse novo cenário, que é uma dependência de nome. É uma dependência de nome. O que significa isso? Significa que eu tenho o nome de um registrador que está me atrapalhando só. Eu não tenho de verdade problemas de dados. Então eu tenho x1, que vai ser x2 mais x3, e aí a gente vai ter algum tempo depois, outra vez, x1 igual x, opa, desculpa, igual x4 mais x5. Nesse caso aqui, obviamente, tem que ser um tempo depois, senão a primeira instrução não teria utilidade. E aí, isso aqui é chamado de write after write. Quer dizer, agora eu tenho, então, uma escrita após uma escrita. Qual o problema aqui? Aqui simplesmente é porque eu não tenho registrador suficiente, eu decidi escrever no segundo R1 ali. E se tivesse uma instrução usando o primeiro R1, ela poderia usar o primeiro R1 e alguma outra escrevendo no segundo R1. Então, essa é uma dependência de nome, que é uma escrita após uma escrita. E nós temos mais uma dependência de nome. Nesse caso aqui, nós vamos ter x1 igual x2 mais x3. E aí, algum tempo depois, o que nós vamos ter? O nosso x2 igual x4 mais x5. Essa dependência aqui é chamada de write after
read. O que que significa isso? Significa que nós estamos fazendo uma escrita após uma leitura. Observa que depois que eu li o R2, escrever no R2 não é um problema, mas a gente tem essa questão ainda de nomes. Então, basicamente, as dependências de nomes, elas são dependências mais simples de serem tratadas, e o REST Rename vai conseguir tratá-los, mas a dependência de dados nós não vamos conseguir tratar. Então, todas as dependências de nomes, nós vamos usar REST Rename para poder resolver os problemas. Ok, pessoal? Então, esse é o pedaço aqui que a gente está definindo as dependências. Nós vamos agora falar sobre o rename propriamente dito.